troca o pneu do carro, dá uma moto pro filho, dá uma bicicleta pra não sei quem. A empresa não é Papai Noel. A empresa ela tem que... Mas como que você fez? Parece que é fácil, né? Mas como que você fez pra passar de um funcionário a 600? Primeira coisa, tem 20 anos, né? Eu não passei para 600 funcionários na segunda semana. Segunda coisa, resiliência. Atravessar os problemas, resolver. Já dei alguns exemplos aqui no próprio vídeo. Posso detalhar mais, se você tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que eu vou detalhando mais. Mas a primeira coisa é preocupação com o atendimento de qualidade. Então, eu sempre tive como premissa tentar entender, né? Buscar entender qual é a necessidade de quem está contratando. O cara está pedindo uma coisa e você quer vender outra. No caso, eu prestava serviço, né? Então, assim, sempre orientei os caras, e a gente tinha lá quase uma rotina, uma mania de... Eu sentava pro cara, quando o cara vinha, falava assim, mas... Porque a gente tinha que entender o que era para fazer, né? Como era atendimento. Então lá é o quê? Vamos colocar no papel. Lá vai ser assim, assim, assado. Você vai fazer isso, isso e isso. É para dar tal resultado, né? Aí tem que conferir. É isso mesmo? Você entendeu o quê? Entendi isso, isso e isso. Já tive alguns feedback aí. Fomos aprendendo, meio foi amadurecendo junto, né? E sempre pedi também para Deus me ajudar a profissionalizar. Esse é um pedido que eu sempre faço até hoje, há mais de 20 anos. Toda igreja que eu passo na porta, tem gente que tem mania de fazer o sinal da cruz na igreja, né? Quando passa na porta de uma igreja católica. Eu também tenho isso, que eu tenho criação católica, apesar de já ter frequentado várias igrejas protestantes, como fala, evangélico. E inclusive recentemente eu fui numa muito legal do meu vizinho. De vez em quando eu vou lá com ele. Chama Power Churchill. Se você tiver dúvida, é muito legal. Olha aí pra você ver. Tá crescendo demais. Já tá montando até filial em São Paulo, em Portugal. Mas eu sempre faço esse pedido. Até hoje, além de outros, né? Começo com agradecimento. Se eu passar nessa rua aqui e tiver 3 igrejas, eu faço três orações. Não vou falar igual, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando, né? Os agradecimentos que a gente tem que fazer, ou incrementando, acaba ficando até grande demais. Mas sempre faço. E um deles já coloquei em outros vídeos aí, que é me cercar. Esse foi atualizado, né, há uns anos atrás. Me cercar de pessoas boas para me ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não gosto nem de falar de me ajudar, porque na verdade a gente faz junto, né? A gente se ajuda. A outra é para que eu sempre consiga crescer de forma sustentável. E agora eu vou mudar, porque eu cresci muito de forma sustentável, mas tem que ser lucrativo também, não só sustentável, senão você fica em ponto de equilíbrio. E tudo que você pede, você atrai. Até mesmo porque agora eu estou lendo agora um livro, Mentes Milionárias, muito legal. Clica aí na descrição que tem um link para ele, que fala que tudo que você pede, deseja, você atrai. Então eu já atraí muito isso, crescer de forma sustentável. Eu sempre peço isso em todas as minhas orações, tanto quanto eu faço em casa, quando eu vou aos cultos e quando eu passo na porta de toda igreja. É uma forma, você passar na porta da igreja, é uma forma de você disparar o gatilho e lembrar que você tem que agradecer pelas coisas que você tem, pelas bênçãos, né? Aí é bom você enumerar qual que é. Eu tenho aqui as minhas, né? Questões de saúde, da minha família, até de pessoas que já não estão comigo mais, se agradecer, pessoas que passaram por nós. Então há uma lista de agradecimentos e vem depois as listas de pedidos, que a gente também é filho de Deus, né? Tem direito de pedir. Então eu sempre peço para me ajudar, para a gente conseguir ter claridade e sempre profissionalizar. Tá sempre profissionalizando, sempre melhorando. Então eu estou sempre contratando alguma consultoria. Eu gosto de falar isso. Eu estou sempre com alguma consultoria em andamento. Depois que eu tive já uma condição, né, uma empresa mais estruturada, assim, sei lá, quando eu passei a ter lá meus 30 funcionários e um pouco de consciência de que sozinho eu não conseguiria, eu sempre busquei consultorias.
Às vezes tem até duas consultorias rodando ao mesmo tempo. Cara, sei lá, o cara tá me dando consultoria de financeiro e tem um outro lá, eu precisei, que tá me dando consultoria, sei lá, de RH. Agora estou muito questão mentoria, gestão de líderes, que eu coloquei lá, gestão não, formação de líderes, eu contratei top, melhorou demais. Mas são coisas assim, conhecimento, você tem que estar sempre, o pessoal gosta de falar reciclando, né? Reprovocando. E eu gosto sempre de falar que é igual você ir na igreja. Se não precisasse de repassar o conhecimento e de reler os livros, você ia na igreja uma vez só, ou então só quando o cara completasse lá a Bíblia. Mas a gente vai na igreja já tem 2000 anos, né? Tem que continuar indo, porque senão esquece ou deixa de praticar. Então a gente tem que ter esses valores, né? Quais são os valores que você quer levar para sua igreja, para sua empresa, e quem compartilha desses valores que você vai coachear as pessoas, né, que estão com você. Se você for o líder da empresa, do seu negócio, da sua comunidade, seja onde for, você tem que repassar os seus valores para essas pessoas, e as que se identificam continuam nessa mesma caminhada. Eu tenho pessoas que estão comigo lá há quase 20 anos, ou praticamente 20 anos. Tem cara lá, eu tenho o 01 da empresa, não é o 01 porque não é o Pintinho, vamos dizer assim, o 03 está lá comigo até hoje, né? Inclusive ele entrou, agora ele é sócio nosso também, por reconhecimento. Eu coloquei ele como sócio da empresa. Acho que ele tem 5% da empresa. A gente atravessou uns momentos de crise juntos lá, e eu chamei ele, falei, cara, fica com a gente, segura aí com a gente aí, que a gente vai te passa aí uns 5% da empresa para você, reconhecimento aí do tempo que você tá com a gente. Então eu acho que é por isso que a gente conseguiu chegar no número de pessoas que a gente tem. Tô medindo aqui o número de pessoas, mas poderia ser várias outras medidas, né? Tamanho, abrangência, alguma coisa assim. Mas serviço a gente acaba medindo pelo número de pessoas que a empresa é. Nós somos uma empresa de X pessoas. Então é isso. Acompanha os outros vídeos aí, que vai ter muito mais história. Eu vou trazer todas essas pessoas que colaboraram, todos esses consultores que colaboraram para o nosso crescimento, para a nossa profissionalização, e que estão colaborando. Hoje de manhã mesmo eu estava num café, que eu entrei para um grupo aí, propositalmente, um grupo de formação de conselheiros, até para poder ter mais contato com pessoas que possam vir a colaborar mais ainda para a minha visão de profissionalização, e o que eu posso trazer para perto dos meus pares. Essas pessoas já estou trazendo, já tive vários contatos com pessoas de fundo de investimento, pessoas de conselhos de várias, que trabalham como conselheiros de várias outras empresas top, como Mater Dei, pessoal da Fundação Dom Cabral. Muito legal, muito legal. Então nós vamos trazer muito conteúdo, além só desses papos informais que a gente tem aqui, nós vamos trazer muito conteúdo legal, né? Como você fazer uma gestão financeira, uma DRE, né? Como que você acompanha uma DRE. Primeiro, você saber que você tem que ter uma DRE, né? Que a gente nem sabia isso. Meu sócio lá da empresa lá no Pará, na época que a gente começou a falar desses assuntos aí, acho que foi em 2017, ele nem conseguia ficar sentado na reunião, aquele monte de planilha. Nossa, não quer saber disso não, eu quero ir para campo, vender, instalar. E hoje a gente não consegue ficar nem um mês sem falar de DRE, sem falar de fluxo, de planejamento financeiro, como que vai ser, redução de custo. Isso tudo são coisas que agora está na veia e a gente quer cada vez mais. E é por isso que também me provocou fazer esse canal, para eu poder trazer para você e para todo mundo, né? Que você indicar também, você pode indicar aí. Pô, esse cara precisa disso. São coisas que depois que a gente vê, como é que eu vivia sem fazer isso, né? Como é que eu vivi 10 anos na minha empresa sem fazer assim, né? E aí às vezes você vai, por que fulano tá crescendo tão rápido? Igual eu tenho cara aqui, amigo, que foi funcionário meu e tá 3 vezes maior que eu. A empresa do cara tá 3, inclusive estava tentando me comprar minha empresa recentemente, tem 2 meses atrás.
Então você vê, aí você vai começar. Por quê? E aí são caras que vão sentar com a gente aqui nesse canal pra gente conversar. Cara, o que você fez, cara? Que você cresceu assim? Muito legal. Aí você tem que bater palma, né? São coisas que nós vamos trazer muita gente legal aí. Tem cara gerenciando 4.000 pessoas que vai vir pro canal aí. Chama Newton também. Vocês vão ver ele aí no canal. Ele tá me provocando. E aí, Newton, que dia que nós vamos? Que dia que nós vamos? Calma. Deixa a gente pegar um pouco mais de velocidade aí. A gente vai planejar. Por enquanto eu tô meio na correria. Tô podendo gravar só no carro. Tem alguns vídeos aí que eu tô conseguindo gravar no escritório. Mas eu tenho mais liberdade para gravar no carro. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar contigo, é sobre a questão de o pessoal fica perguntando assim: ah, mas como é que eu abro empresa? O que eu tenho que fazer? Qual software que eu ponho? Como é que é? Eu tenho que pôr sistema para controlar estoque? Como que faz? Qual o processo? Quais são os processos? Né? Porque igual a gente tem lá hoje, tem processo de compra, tem processo de retirada, tem processo de devolução. Então a burocracia, quanto mais você cresce, mais processos você tem que pôr, porque é muita gente, né? Você tem que orientar muita gente, tem que seguir as mesmas regras. Quando é só você e sua patroa lá, faz do jeito que você tá na cabeça. O pessoal fala, o processo roda na cabeça da gente, né? Qual que é o processo? É o jeito que já está sendo feito. Eu gosto muito de falar isso, que o pessoal chega assim, mas a gente tem que definir um processo. Cara, se a empresa está funcionando, quem me falou isso foi a gestora de líder, a formadora de líder que eu falei da consultoria. Se a empresa está funcionando, ela já tem processo. Vocês podem não ter escrito, mas tem. Como é que você faz? Você chega, faz café, né? Acende a luz. Esse é o processo, só que está na sua cabeça. E aí, como eu já tenho experiência de ter empresa maior, né? Média, grande, para empresas pequenas, iniciantes, né? Uma empresa de 500 funcionários, uma de 30. Não adianta você chegar e falar assim, vão implementar o processo todos de uma vez numa empresa. A empresa não anda. Você não tem nem gente para poder executar tudo isso. E quanto mais coisas você põe, mais inchado você fica. Então, assim, o pessoal pergunta quais processos. Cara, o processo é o que você precisa. Quais são os sistemas? O sistema que você precisa. Então, é de acordo com o que você, do momento da sua empresa, do tamanho, porte e a capacidade da sua empresa de fazer as coisas, que você vai definir quais são os sistemas. Agora, sempre existe coisas mínimas, né? Qual que é a coisa mínima que você tem que ter? O mínimo, eu sempre falo, cara, vamos fazer o mínimo bem feito. O mínimo bem feito. Sempre, todos os vídeos vai ter essa frase, né? Vamos fazer o mínimo bem feito, que é o quê? Controle financeiro. Pode ser, outra coisa que eu também falo, pode ser no papel de pão, pode ser no caderno da sua filha. Pega o caderno velho lá e vai fazer. Não precisa ser assim hoje, porque você tem computador para isso, né? Automatiza, salva, vai na nuvem. Se roubar seu computador, tá lá guardado em qualquer lugar. Não vai perder mais, né? Antigamente tinha que ficar fazendo backup, salvar e tal. Hoje não tem mais nada disso. Você põe lá nas planilhas. Então, assim, começa. Quer uma dica, então? Uma resposta objetiva? Planilhas online do Google. É de graça. O Google tem todas as ferramentas, tudo online. Você compartilha, você pode crescer, você integra. Então, as primeiras coisas que você vai começar numa empresa, quando você começa, cara, Excel é indispensável, né? Você vai ter lá, vai precisar colocar lá na primeira coluna as datas, o valor, o que você fez, né? Controle financeiro. À medida que você for, existem outros sistemas, né? Se for uma empresa mesmo que você está fazendo, já tem uma empresa, vai ter controle disso, controle daquilo outro. Aí você vai pôr um sistema, um software. O pessoal chama de ERP, né? Isso aqui lá, Enterprise, blá blá blá, sistema em inglês lá, que é o sistema que controla, aí já são funções mais integradas, tipo assim, você vai lá ter o controle de estoque junto com o controle financeiro, junto com o cara que emitia nota, e aí tem sisteminhas inclusive de graça. O Sebrae tem um que funciona até bem, eu já vi muito amigo meu aí usando, eu já tentei usar também. Tem uns que você paga, hoje em dia é tudo web, você não precisa instalar mais, né? Não precisa ter computador forte, qualquer computadorzinho lero aí você põe para rodar, funciona, que é web, né? Igual eu falei, se roubar o computador tá funcionando assim mesmo, porque tá na nuvem. Tem os de graça do Sebrae, então eu recomendo fazer o máximo possível de coisa web, controle, mas você tem que ter assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o controle financeiro. Primeira coisa, você tem que controlar seu financeiro, né? Economizar o máximo possível, fazer as coisas bonitinhas, mais simples, mais bonitinho e barato.
evitar crescer, uma coisa que eu queria falar muito, evitar ficar pondo muito penduricalho, coisa linda, maravilhosa, nossa, vou trocar isso, vou trocar aquilo, cheio de vaidade, evitar a vaidade. Tem cara que monta a empresa, a primeira coisa que ele faz é ir lá comprar uma BMW financiada. Aí realmente normalmente são empresas que duram pouco, não chega a durar 5 anos. Então assim, você separar o seu salário, você vai comprar as coisas pessoais, pagar suas contas com seu salário, não com o dinheiro da empresa. Saber educação financeira, coisas que eu demorei para aprender isso, então eu tô te falando aqui que são dicas que todo mundo fala, mas pouca gente segue, né? O que você tem mais aí é empresário abrindo a gaveta do caixa e pegando dinheiro para pagar despesa, ou para comprar alguma coisa que ele viu na rua legal. Nossa, viu um sofá ali barato, vou pôr lá na empresa. Pega lá e compra, nem precisa. E aí, senão que você vai ver, a empresa está precisando pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque o cara vai, de grão em grão, ele vai deteriorando o caixa da empresa. Compra um ar-condicionado mais novo, compra um sofá, compra um carro, troca os pneus do carro, dá uma moto pro filho, dá uma bicicleta para não sei quem. A empresa não é Papai Noel. A empresa ela tem que ter ali todos os gastos dela, as despesas, e o cara tem que pagar as coisas dele com o salário dele. Ele não tem que inventar salário, não. A empresa vendeu mais, eu vou dobrar meu salário. Não é, o salário do dono não é variável. Você tem que ter o seu prolabore e você tem que se educar financeiramente, vai fazer uma educação financeira. Primeira coisa, contrata um educador financeiro se você não tem essa educação. Eu não tive, né? Eu não tive, confesso que eu não tive. Tô te falando porque eu tô falando muito aqui, esse canal é muito dos erros. Nós vamos trazer aqui um monte de erro. Se você souber evitar os erros que das galera que vai vir aqui vai falar os erros, você vai estar 1000 vezes na frente de todo mundo. Porque o que mais tem o que mais a gente comete é erro, né? Acertar é muito difícil. Então, dá seu like aí. Vai ter outros conteúdos. Já tô chegando, vou ter que encerrar. Eu tô até com o menino dentro do carro aqui. Um abraço.